será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes, aqueles que nos escutam em sua casa através da rádio, através da internet. Celebramos a 21ª semana do tempo comum. Hoje, domingo, lembramos a vocação leiga. Estamos vivendo o mês de agosto, mês vocacional, e cada domingo lembramos uma vocação específica. No primeiro domingo lembrávamos a vocação ao sacerdócio, no segundo a vocação familiar, Dia dos Pais, o terceiro a vida religiosa, e agora lembramos a vocação leiga. No próximo domingo vamos lembrar a vocação do catequista. A palavra de Deus dirigida a nós hoje resume em uma pergunta. Jesus, ao encontrar com seus discípulos, vai questioná-los: quem sou eu para o povo e quem sou eu para vocês?
A primeira pergunta é um termômetro que ele vai usar para perceber com quem ele estava andando. Quem eram aqueles que estavam ali próximos dele. E ele obteve a resposta de várias formas. Uns disseram que era João, outros disseram que era Elias, outros disseram que era um profeta, mas o único que respondeu de fato como era para ser respondido foi Pedro. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus fez uma pergunta para verificar como estava a sua história no meio das pessoas, para perceber se aqueles que estavam ali de fato conheciam ele de verdade ou estava só atrás dos seus milagres. O que dizem os homens aí fora a meu respeito? Várias respostas desencontradas. Aí nós trazemos para o tempo de hoje e encontramos pessoas assim também. Nós às vezes não prestamos atenção, não ouvimos a palavra, não sabemos a verdade, mas já começamos a vender o peixe. Escutamos um zum 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 de alguém, nós já passamos para frente sem saber a real verdade. E aí acontece exatamente assim. Estão dizendo por aí, mas você prova? Não sei quem disse. Jesus pergunta: quem sou eu para o povo? Como eles não tinham a resposta certa, e com certeza muitos não tinham verificado isso antes, começaram a jogar palavras sem sentido. Uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, mas na verdade era o que eles estavam pensando. Assim também acontece hoje. Às vezes tem pessoas que vêm comentar alguma coisa alheia para a gente e diz: olha, padre, cuidado, estão falando por aí. Mas quando você pede para provar, eles dizem: não posso revelar. O que significa isso? Que ele mesmo está falando, e depois, é claro, faz de conta que é o outro. É o que fizeram com Jesus. Estão dizendo aí Jesus muda a pergunta: mas agora, para vocês, para você que está aqui na minha frente, quem sou eu? Aí mudou a resposta. Só um respondeu. Os outros ficaram calados. Essa é mais difícil. Jesus está dizendo para mim: quem sou eu? E essa resposta nós temos que dar a Ele. E quando? Quando os nossos olhos se fecharem aqui neste mundo. A resposta nós devemos preparar durante toda a nossa vida. Por isso que ele vai dizer: não conte para ninguém. Pedro vai dizer sozinho: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ele diz a Pedro: então eu vou edificar a minha igreja sobre você, que é a pedra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você receberá a chave para ligar e desligar. Você receberá autoridade. Porém, não conte para ninguém. Fique em silêncio. Qual entendimento podemos tirar dessa conversa de Jesus? Nós precisamos revelar quem é Ele, mas na vida, durante toda a nossa vida, precisamos formular a resposta. Quando os nossos olhos se fecharem, a resposta deve estar pronta. Aí sim, nós teremos condições de olhar no seu olho
e dar a resposta. Ela não é fácil de ser construída. Quem sou eu para você? Imaginemos Jesus perguntando para nós no dia que encontramos com Ele: João, Maria, quem sou eu para você? Ele já deixou claro que não é a palavra que Ele quer ouvir. Não conte para ninguém. Mas Ele quer ver a vida prática. A nossa resposta, ela é construída com a vida. Quando olhamos para a nossa padroeira, Santa Teresinha, doutora da igreja, sabemos que ela já deu a resposta. Quem é Jesus para Teresinha? É o Messias, o ungido, aquele que deu a vida. Hoje, com certeza, ela já contempla a sua face, e ela, com certeza, olhando no seu olho, deu a resposta. Mas nós, em 2020, estamos ainda construindo a nossa resposta. Jesus não se contentará apenas com a nossa palavra. Eu posso falar bonito, eu posso até estudar, aprender quem é Jesus através das Escrituras, historicamente, mas na prática, no dia a dia, quem é Jesus para mim? Jesus é aquele que me dá força para superar os problemas. Jesus é aquele que me dá coragem de enfrentar as dificuldades. Jesus é aquele que me dá conforto na hora da dificuldade, do desânimo. Quem é Jesus para mim? Jesus é aquele que me ajuda nos momentos de provações. Cada um de nós vamos construindo, na medida que a vida passa, a nossa resposta. E um dia, depois de ter dado também a conhecer aos outros quem é Jesus, nós daremos a Ele a resposta. Jesus disse que nós temos que ser luz. Hoje a igreja nos convida a refletir sobre a vocação leiga. No dia do batismo, nós recebemos o mandato para sermos luz e sal. Luz do mundo para iluminar o mundo. Sal para dar sabor. Essas duas missões dadas por Jesus a todos nós, de ser sal e ser luz, devemos exercer durante toda a nossa vida, para que no final consigamos dar a resposta que Ele perguntou aos discípulos. Motivo de alegria para o irmão, ser presença de Deus na pessoa do outro, praticando a caridade, verdadeiramente sendo um com o outro, amando o próximo como a nós mesmos, nós vamos conseguir formular a resposta e na hora exata falar a Jesus: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Se Jesus é o Messias, se nós nos alimentamos dele na Eucaristia, nós também temos que ser Messias para o outro. Nós temos que ser ungido para o outro. Temos que ser remédio para o outro. Temos que ser motivo de ânimo para o outro. Por isso não é preciso falar bonito. Uma pessoa analfabeta, que não sabe ler nem escrever, pode muito bem ser um catequista, ser um evangelizador, porque é a vida que conta, o testemunho. A palavra ajuda, mas o testemunho, o exemplo, arrasta. Uma pessoa respeitosa, ela pode ser até analfabeta, mas o seu gesto é uma ordem para nós. Agora, quando a pessoa é ignorante,
mal educada, mesmo que ela fale bonito, não nos convence. Nós já queremos estar distante dela. Ser luz do mundo, viver a nossa vocação leiga. Nós não podemos ter nem um fio descascado. Eu, pelo menos, não tenho coragem de permanecer debaixo de uma lâmpada se a fiação daquela lâmpada está descascada, dando curto-circuito, saindo faísca de todo lado. Eu não vou ficar ali, tenho medo. Nós, cristãos leigos, devemos ser luz do mundo, mas uma lâmpada de fato ligada na força que é Cristo. Alguém que esteja apto a iluminar a todos, que ninguém tenha medo de ficar perto de nós. Tem muita gente que é lâmpada, não perde a missa, ela ilumina, mas você fica de longe porque tem medo de tomar um choque. Jesus vai dizer que nós devemos ser sal. Se você colocar sal demais na comida, ninguém quer saber de comer. O sal é uma coisa boa, ninguém faz comida sem o sal. Mas se você, depois que está pronto o arroz, por exemplo, citei esse exemplo na missa de manhã, você terminou o almoço, o arroz já está pronto, desligou a panela e lembrou que não tem sal. Você pega uma colher de sal, coloca bem no meio do arroz, bem no centro, e não mexe no arroz. Quem for comer o arroz que está na beirada, não vai conseguir comer porque não tem gosto. Quem for comer o arroz que está no centro, não vai comer também porque tem sal demais. Adiantou o sal? Às vezes nós não somos um sal homogêneo que tempera a comunidade, que tempera a família, que faz com que a família sinta alegria perto de nós. Às vezes nós somos sal demais, ninguém quer ficar perto de nós. Todo mundo sabe que nós temos uma religião, todo mundo sabe que nós exercemos uma função na igreja, mas não chega perto de nós, porque às vezes somos como porco espinho, espetamos todo mundo, somos sal demais, e isso não agrada. Jesus quer que todos nós sejamos sal para temperar, que sejamos luz para iluminar, que sejamos fermento para deixar a massa leve. Ninguém coloca fermento na massa do pão para que ele fique pesado, aí não é possível comer. A nossa atitude, e Jesus vai dizer isso no Evangelho, deve ser de leviandar o ambiente. Eu não preciso dizer que sou católico, que venho na missa todo domingo, mas se eu chegar num ambiente onde está acontecendo alguma confusão, alguma discórdia, eu preciso pacificar aquele lugar, sem falar nada. Eu não preciso dizer com os lábios, eu posso viver como Cristo viveu. Eu posso viver sendo luz, iluminando, agradando as pessoas, sem mencionar de onde vim e o que eu quero. Às vezes encontramos no mundo muitas pessoas que fazem o bem, e nós ficamos imaginando, caramba, que religião é essa? Ela serve a quem? Porque ela é tão boa. Só pode ser cristã. É essa a mensagem que nós precisamos levar ao mundo de hoje, mesmo quando uma pandemia nos assusta. Ser luz e ser sal, ser fermento que deixa a massa bem leve. Nós precisamos honrar o nosso batismo, ser um leigo de verdade. A resposta vamos dar no final.
no último dia. Agora, vamos viver o amor, a caridade, semear a paz, a concórdia, e os frutos virão depois. Quem vai colher os frutos do nosso bem praticado? Os que virão depois de nós. Talvez aqueles que estão nascendo hoje, talvez aqueles que irão nascer, que está ainda no ventre das mães, esses verão a nossa história concreta. Quando você olha a história de Santa Teresinha, por que você se apaixona? Por que você se torna devoto de Santa Teresinha? Porque na sua história nós podemos identificar que ela foi sal, que ela temperou, que ela foi luz, ela iluminou, que ela foi de fato fermento, porque a Igreja a reconhece como doutora da Igreja, como santa, como alguém que semeou o amor. Portanto, nós estamos ainda construindo a nossa história. Peçamos hoje a graça de viver bem a nossa vocação à santidade, como leigos e leigas. Em pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,